Humberto, eu falava agora há pouco com um morador da primeira área de clima árido no país. Por isso eu te pergunto, é exagero a gente dizer que a região virou um deserto? E o que explica essa mudança tão preocupante de clima no centro-norte baiano? A região nordeste do Brasil, como um todo, né, toda a região do semiárido brasileiro, nos últimos 30 anos, e mais especificamente nas últimas 2 décadas, a questão das secas, a degradação da paisagem, né, isso aí através da perda da cobertura da vegetação, seja por desmatamento ou mesmo pela agricultura ou sobrepastoreio, colocam e têm colocado uma pressão em todo esse ecossistema. De fato, a região ela tem uma característica muito peculiar, que é uma característica de uma região semiárida, e ela tem a sua vegetação e todo o seu ecossistema conectado. Ou seja, as secas, não só na severidade, na intensidade, mas também um processo antrópico, né, provocado pelo uso e ocupação dessas regiões, sobretudo das 4 áreas áridas que foram detectadas através de imagens de satélites. Nos últimos 35 anos, a Caatinga perdeu 40% da área de rios e lagoas. O levantamento da rede MapBiomas também indica que o bioma perdeu 10% da vegetação nativa neste período. O pesquisador Iedo Bezerra Sá participou do mais recente mapeamento das áreas em processo de desertificação em Pernambuco e concluiu que dos 184 municípios do estado, 123 estão correndo risco de virar deserto. Já é um fator que se atribui à mudança climática que está acontecendo no mundo inteiro. Mas aqui em particular, pela fragilidade ambiental que já tem, então é mais agravante, é mais forte. Só que essa região árida ali na zona entre o norte da Bahia e o sul do Piauí era mais ou menos um vulcão adormecido. Sabia-se das características peculiares de solo, topografia, clima e degradação, e obviamente também afetada pelas secas. Ela já apresentava uma característica, embora não se desse tanta atenção, mas uma característica de uma região árida, porque a quantidade de meses secos ao longo do ano, a característica climática é de 11 meses secos. E isso é suficiente para que o balanço hídrico, para que você tenha uma caracterização de uma região árida. Mas, em função desse novo estudo, utilizando indicadores climáticos, indicadores biofísicos, cobertura vegetal e balanço de energia da atmosfera, foi possível não só confirmar o que a Unesco 2010 havia encontrado ali no norte da Bahia e o sul de Pernambuco, mas também os cariris paraibanos, que também apresentam características climáticas de regiões áridas, e o sul do Piauí. Essas foram as 4 novas áreas caracterizadas como áridas dentro do semiárido brasileiro. E nos últimos 20 ou 30 anos, mais precisamente, o nosso semiárido brasileiro se tornou mais árido, porque houve transições também, não só do agreste para o semiárido, que é a grande transição, boa parte dos municípios do semiárido brasileiro. E quanto ao deserto? A palavra deserto ela é um pouco complexa do ponto de vista climático, porque quando a gente fala de um deserto, ela tem o DNA de um deserto, há uma característica específica, não só pelo regime de chuva, que chove muito pouco, mas também características de solo, topografia, localização geográfica. Ela tem uma paisagem muito formada, muito parecida com os lençóis maranhenses. Então, o que você vê ali de dunas, você poderia caracterizar como deserto. Porém, a gente está numa região dominantemente tropical, e é um tropical onde as temperaturas são altas, ou seja, os trópicos, você tem uma região climaticamente que não há formação historicamente, né, geomorfologicamente, ou seja, o relevo, a topografia, o clima
não tem um DNA de formação de deserto. Essa área da Bahia, ela foi mapeada pelo INPE, pelo CEMADEM, e ela fica próxima ali do Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia. Eu vou só lembrar para quem nos ouve, ou informar para quem não souber, que essa área é um importante polo de produção de fruta com irrigação. E os pesquisadores já estão dizendo que essa aridez vai se espalhar. Então eu te pergunto, o quanto esse processo ameaça o Rio São Francisco, que é crucial para quem vive na região? É importante porque quando a gente coloca essa expansão da aridez, principalmente essa transição de uma região que é semiárida ficando mais árida, que é o que está acontecendo com a região nordeste do Brasil, e lembrando que as causas são dois fatores principais. O processo de secas, que tem intensificado pelo aumento das temperaturas, a mudança climática tem uma mão também em cima desse processo do aumento das temperaturas, e as secas rápidas, que foram a parte do nosso trabalho publicado recentemente, tensionam ainda mais essa região. Os principais climatologistas apontam o semiárido brasileiro, o mais populoso do mundo, com 20 milhões de pessoas, como a região do país mais ameaçada pelas mudanças climáticas. Um lugar historicamente atingido por secas, vem sofrendo mudanças irreversíveis. Enquanto o planeta está aquecendo da ordem de 0,25 graus a cada 10 anos, algumas regiões do Nordeste nós estamos detectando aumento 4 vezes maior do que isso. E também o processo de degradação provocado por processos antrópicos, pela mão do homem, que juntos provocam essa situação da região semiárida brasileira, principalmente o semiárido nordestino e, sobretudo, essa região central do Vale do São Francisco, onde você tem o Rio São Francisco, né, de certa forma, subsidiando em termos de irrigação e de produção de cultivares nessa região, sendo influenciado por essa aridez. A gente está a 20 metros de profundidade, caminhando no leito do riacho Gameleiro, que ao longo de 5 décadas teve o seu curso alterado por causa das vossorocas, que são as mais graves degradações da terra. Num ambiente natural já fragilizado, o grande volume de chuvas, num curto espaço de tempo, olha só, vai abrindo crateras, um fenômeno que a gente conhece como desertificação. A força da água aqui exerce um processo de erosão sobre o solo, ou seja, o que eu chamo de erosão hídrica. Percebemos também que a degradação é um dos fatores que tem aumentado a pressão e que, olhando isso para o futuro, vai trazer um desafio bastante significativo para não só a população ribeirinha, que depende do Rio São Francisco, mas toda a produção de alimentos na calha do Rio São Francisco, mas também a produção de alimentos do pequeno agricultor, que a gente chama de agricultura familiar. Esse processo de desertificação, ele é de alguma maneira reversível? Uma área árida, ela pode voltar a ser semiárida? Ela pode sim, e isso tem sido feito em outros lugares. No caso do Brasil especificamente, o que a gente vai precisar para se reverter 13% do território do semiárido brasileiro, ou seja, mais ou menos 25% a 26% dos municípios brasileiros, 13% desse território está degradado em nível de desertificação. E para reverter isso, você precisa, de certa forma, de água. A água é a forma de você trazer as plantas nativas, e a sobrevivência dessas plantas nativas vai depender de você também da utilização da água para que a planta floresça. Esse é o processo mais rápido e mais custoso que hoje os municípios, estados e a União certamente teriam dificuldade na dimensão que já se encontra o processo de desertificação no semiárido brasileiro. A outra forma é a forma mais simples, menos custosa, porém ela traz algumas questões, principalmente do que a gente está colocando em termos de sustentabilidade. Pelo fato de você isolar uma área, e esse isolamento
seria necessário 40, 50 anos para uma recuperação quase total do que era aquela região nativa antes. Ou seja, é um isolamento não só do uso e ocupação, mas também comercial de produção de alimentos daquela região. E esperaria-se 40, 50 anos para se ter essa recuperação. Então, são dois cenários possíveis, mas com custos diferentes e com situações muito complexas para a situação atual do semiárido brasileiro. Agora, quais políticas públicas são necessárias para caminhar na direção de reversão dessa situação? O que tem que fazer para conter o efeito dessas mudanças no clima? A primeira e mais importante, o pontapé inicial, é o monitoramento. Você precisa fazer o mapeamento dessas áreas. O laboratório de análise e processamento de imagens de satélites da Universidade Federal de Alagoas já tem 20 anos utilizando uma metodologia para mapear essas áreas degradadas. Então, primeiro, oficializar uma metodologia de mapeamento de áreas degradadas no semiárido, a exemplo do PRODES, que você tem toda uma política pública de monitoramento, mapeamento das áreas desflorestadas da Amazônia, através do PRODES, do DETER ou do TerraClass. No caso do semiárido, falta essa política pública, né? Falta o governo federal adotar uma metodologia de monitoramento de desmatamento, que é a principal matriz da degradação dessa cobertura vegetal do semiárido brasileiro, políticas claras de combate à desertificação, e também as secas, né? E a Caatinga fechou o ano de 2023 com o maior número de incêndios em mais de uma década. Foram 21.550 focos nesse bioma que pega os estados do Nordeste e parte do norte de Minas Gerais. Houve um aumento de quase 40% na comparação com o ano anterior, aqui 2022. E esse número é o maior desde lá da frente, desde 2010, quando o bioma registrou, então, 21.792 focos de incêndio. Os cientistas usaram os índices previstos na Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação e avaliam que a região árida no Brasil pode triplicar de tamanho na próxima década. Essas secas são mais rápidas, elas acontecem ao contrário do que se esperava do modelo clássico, as secas ocorrerem no período chuvoso, elas estão ocorrendo com uma intensificação da aridez do solo durante o período seco e de forma muito rápida. Isso traz consequências graves do ponto de vista de armazenamento de água, a se pensar uma nova adaptação e como também armazenar essa água, porque os reservatórios na região do semiárido são barreiros, açudes, e eles estão a céu aberto. A gente percebeu também na nossa pesquisa, utilizando dados de satélite, que 20 anos, essa atmosfera, através do balanço de energia, ela está sugando mais água da superfície e de uma forma muito mais rápida, o que coloca essa pressão nos recursos hídricos do semiárido, ainda mais com a intensificação dessas secas, que são secas rápidas e mais intensas, que foi observado nesses últimos 20, 30 anos no semiárido. Humberto, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um bom trabalho para você. Eu agradeço, fico à disposição. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.